Então, meu nome é Mayara, eu sou Esmeralda Lux Nix. Nós vamos apresentar aqui o trabalho, né, sobre o nosso sabá, agora que seria o equinócio de outono, junto, né, com as nossas divindades, que seria Pan e Ártemis. O Fyron vai falar um pouquinho, né, sobre o deus, a Oruna, ela vai falar sobre a deusa, e a Rose, ela vai falar sobre cultura, civilização e algumas curiosidades em relação à cultura grega. Ah, oi, pessoal, eu sou o Fyron. Eu vou falar um pouquinho sobre o deus Pan. Ah, pode passar o slide para mim, por favor? Então, o deus Pan, em geral, ele é conhecido como uma deidade grega, né? Mas a gente acredita que ele data de antes de 500 antes de Cristo, na antiga região da Arcádia. Então, que inclusive era considerado aí um lugar utópico, comunhão com a natureza, que tem tudo a ver com o próprio Deus, né? Como ele ficou conhecido como um Deus livre, despreocupado, que vive na companhia das ninfas. Outra coisa marcante sobre ele é que a sua luxúria insaciável, né, que ele perseguia as ninfas pelos bosques, pelas montanhas, apesar de que a maioria das investidas deles eram mais frustradas mesmo. Pode passar. Outra coisa que é legal falar sobre ele é que, tipo assim, ele considerava muito as cestas após o almoço, ele levava isso muito a sério. E a partir daí, quem perturbasse esse sono dele, ele causava pânico. A palavra pânico vem então do deus Pan, que seria esse terror irracional capaz de recair sobre grandes grupos que ele causava se perturbassem ele. Tem alguns mitos que falam que ele soprava uma concha e daí, a partir disso, as pessoas entravam em pânico. É, Outra coisa é que ele também conseguia possuir indivíduos e forçá-los a cometer atos de selvageria, e isso era conhecido como panolepsia. Pode passar. Então, um dos mitos relacionados a Pan e astrologia é a da constelação de Capricórnio. Como Pan tinha ali feições caprinas, né? ah, Fala que num dos mitos dele que os deuses foram atacados pelo monstro Tifão. Então, Pan sugeriu que os deuses se disfarçassem todos de animais para se esconder do inimigo. Como deu certo, Zeus colocou ele nas estrelas de Capricórnio. O próprio Pan, ele mergulhou e daí escondeu a parte caprina e ficou com uma cauda de peixe. E é por isso que no de Capricórnio tem essa imagem. Seria o próprio Deus Pan disfarçado, metade peixe, metade cabra. E é esse o mito do Capricórnio. Pode passar. Então, tem muitos mitos sobre a origem de Pan. É, não tem uma unanimidade quanto a isso. Em algumas versões, ele é filho de Zeus, com uma princesa, ou com uma ninfa, ou filho de Hermes, com várias possíveis mães, entre elas a Penélope, esposa de Odisseu, ou de Penélope com vários possíveis pais, como o deus Apolo, ou o próprio Odisseu, e até mesmo o filho de um pastor com uma de suas cabras. Pode passar. Acho que de todos esses, o mais conhecido é que o que mais eu achei é que ele era filho de Hermes, o deus mensageiro, e com uma dríope. Na verdade, é, e a mãe dele achou, quando ele nasceu, ele muito grotesco, muito animalesco, metade cabra, né? Com patas, cascos e chifres de cabra, rosto disforme, com a pele enrugada. Então, a mãe rejeitou ele e Hermes embrulhou, levou ele para Montanha Sagrada, o Olimpo, né? Levou ele para o Monte Olimpo e os deuses acolheram ele como uma criança divina
principalmente Dionísio, que depois botou ele ao ruidoso e caótico cortejo dele. Realmente tem muitos mitos onde Pan está junto com Dionísio, porque eles, enfim, juntam um cortejo de sátiros que Dionísio sempre andava junto. Inclusive, tem alguns mitos que falam que os próprios deuses deram o nome de Pan para ele, porque Pan significa tudo, né? Então, é isso, pode passar. Como eu já disse, né, um dos fatos marcantes sobre ele é a inclinação sexual, né? Não raro ele é representado como um falo. Um dos mitos mais conhecidos é sobre a origem da flauta dele, que ele se apaixonou pela ninfa Syrinx, que não quis ele. Então ele começou a perseguir ela e ela começou a correr. E daí, quando ela viu que não tinha mais como fugir, ela pediu às ninfas das águas que mudassem a forma dela. Então, daí transformaram Syrinx em caniço. Quando Pan alcançou, ele viu que não tinha nada lá e ficou furioso e, tipo assim, arrancou, destroçou os caniços e viu que o som que fazia quando o vento passava era muito lindo. Então, esse som encantou o Pan, que decidiu juntar os caniços, de diferentes tamanhos. A flauta mais clássica, pelo que eu li, tem 7 caniços. E, enfim, ele ficou então junto de sua amada, sempre com a sua flauta, né? E conhecida como flauta de Syrinx ou flauta de Pan. Em português, a gente pode chamar de siringe essa flauta. Pode passar. Então, o Cupido tinha dito para ele que essa flauta atrairia, mesmo com a aparência grotesca, caprina dele, atrairia todas as pessoas que, enfim, desdenhavam dele. E de fato, os sons das flautas atraíram muitas ninfas. Uma delas, um dos mitos mais conhecidos, foi a ninfa Pitys, que gostava muito, e daí nisso ele começou a conversar com ela. Ela chegou mais próxima, é, e daí o que que acontece? O problema é que o vento norte, Bóreas, também amava essa ninfa Pitys. E daí o que que acontece? Soprou com tanta impetuosidade que a ninfa acabou por cair de um despenhadeiro, de um precipício. E daí, automaticamente, o corpo de Pitys foi transformado em um pinheiro, e por isso que Pitys em grego significa pinheiro, e por isso que o pinheiro é consagrado ao deus Pan, que perdeu aí nisso mais uma amada, né? Pode passar. Ah, enfim, como eu já tinha dito ali, o destino de Pan era amar sem nunca conseguir se unir à criatura amada, né? Outra das desventuras amorosas de Pan foi a ninfa Eco, que é filha do ar e da terra. Porque daí o que acontece? Sempre a seguisse, ela sempre respondesse, ele nunca conseguia alcançá-la. Algumas outras fontes, em alguns mitos, fala que Eco era uma ninfa que tinha maravilhosos dons de canto e dança, né? Mas que desprezava o amor de qualquer homem. E daí Pan ficou furioso com isso e pediu que os seguidores dele matassem ela. Esse é uma segunda versão desse mesmo mito. De qualquer forma, eles não conseguiram ficar juntos também. Pode passar. Eu acho que um dos maiores amores de Pan foi na própria Arcádia, né, a terra dele, onde ele era mais cultuado. Ele uniu-se a Selene, que seduziu disfarçando-se com uma pele de ovelha e depois apresentou com um rebanho de bois inteiramente brancos, que ela usou para puxar o seu carro noturno. E a partir disso, é, Ah, por causa de toda essa lascívia dele, ele foi acabou que o cristianismo
ligou ele como a figura do diabo na Bíblia, com chifres, com cascos, né? Essa aparência mais grotesca e caprina. Então ele foi associado esse não só essa lascívia sexual, o uso do sexo como forma de fazer os humanos caírem em tentação. Então daí o cristianismo demonizou ele como sendo o próprio diabo. Em alguns mitos dele com Selene, eu acho que eles chegaram até ter filhos, mas depende muito do mito, tem algumas variáveis. Pode passar. Então, Pan é representado em todas as artes, assim, bastante, né? Tu pode ver todas essas imagens, tem alguns quadros muito famosos com Pan, o próprio quadro que a gente já passou ali de Pan, tipo, da Syrinx correndo dele, e também tem filmes, e tem o famoso livro O Grande Deus Pan, né? Aqui em português o filme ficou chamado como Labirinto do Fauno, mas em inglês é o Labirinto de Pan. Então seria a mesma criatura. Na verdade, é, Pan é o deus grego e Fauno é o deus romano, a versão romana dele, né? Que é um deus da natureza, às vezes também identificado como fauna, também representado com chifres e patas de bode, né? Ali no livro do poeta Virgílio, ele teria sido um grande rei latino, né? Então, Pan e Fauno não são o mesmo deus. Fauno é a representação romana dele, que tem características físicas e funções parecidas, mas não são o mesmos. O romano pode ser fauno, ou sileno, ou ainda silvano, em algumas versões. Pode passar. E aí é só a bibliografia. Depois, quem quiser pode pedir que eu mando esse trabalhinho para vocês. E essa foi a parte sobre Deus Pan. Agora eu vou passar para a próxima colega falar um pouquinho sobre cultura e civilização. A Rosileia, vocês podem me chamar de Rose. Estou adentrando esse ano para o grupo de vocês, para o clã. Eu sou uma celebrante e eu fui convidada, né, a estar falando um pouco sobre a cultura na Grécia, né, ao culto de Pan e Ártemis nessa época, né. Então, assim, enfatizando o que o Fyron falou, o culto a Pan, ele tem registro na era arcaica. Então, ele pega a Grécia arcaica para a Grécia clássica, né? Então, ele foi cultuado nas regiões rurais da Arcádia, a partir do século V a.C., e depois ele ficou conhecido por outras partes da Grécia, né? No ano de 490 a.C., ele passou a ser cultuado pelos atenienses, né? Então, conta-se a história que Atenas entrou em guerra, a famosa Batalha da Maratona, contra os persas. E Pan ajudou, né, causando pânico entre os persas, fazendo com que Atenas ganhasse essa batalha. Então ele passou a ser cultuado, então também em Atenas. Os romanos incluíram o deus Pan no século III a.C., sob o mesmo nome ou associado a Fauno. Também foi falado aí pelo Fyron, né, que os romanos chamaram ele de Fauno, mas que são dois deuses diferentes. Mas ele acabou entrando para o panteão dos deuses, né? Mais ou menos no século III antes de Cristo. Você pode mudar para mim, por gentileza? Então, o que que sendo na Grécia nessa época, né? No período arcaico, né? Então, a gente estava tendo a formação de polis, né? Que eram cidades-estados, como Atenas, Espartas e Corinto, são as mais conhecidas. Nós estávamos tendo a expansão do comércio, a colonização pelo Mediterrâneo, estava desenvolvendo o alfabeto grego, a literatura, como a Ilíada, a Odisseia de Homero. Também foi nesse momento que a gente tem registro, né, registrado o culto a Pan, na Arcádia, né, onde era considerado protetor dos pastores e rebanhos. Ainda estava acontecendo nessa época, né, mais ou menos 499, 449 a.C., que
500 a.C., a gente acaba entrando então no período clássico. As guerras médicas, né, que os gregos lutaram contra os persas, o apogeu de Atenas sob Péricles, com avanços na democracia, filosofia, então era mais ou menos na época de Sócrates, Platão. As artes estavam se desenvolvendo mais, então a gente tem o teatro de Sófocles, Eurípides, né? E conflitos internos, né? A guerra do Peloponeso, que foi 431 a 404 a.C., entre Atenas e Esparta. Então nós pegamos um período aí de muita guerra, tanto interna quanto externa. Você pode mudar para mim? Então, a gente vai agora entrar como estava a Grécia nessa época em cultura e arte. Então, a arte grega, ela passou por transformações significativas, refletindo a evolução da sociedade e da religião. A figura de Pan apareceu principalmente na escultura, cerâmica e mosaicos, representando-o como uma divindade híbrida, metade homem, metade bode ou metade cabra, né? Como o Paulo trouxe para a gente aqui. O Pan era frequentemente esculpido em mármore ou bronze, retratado com chifres, pernas de bode e um rosto animalesco. No período helenístico, que é após 323 a.C., sua imagem tornou-se mais expressiva e realista, refletindo a influência do naturalismo na arte grega. Pan aparece em pinturas de vasos gregos, especialmente em cenas da mitologia, ao lado de ninfas ou do deus Dionísio, e muitas vezes estão também confundindo Dionísio com Pan. Técnicas como estilo de figuras vermelhas, onde figuras eram desenhadas em vermelho sobre fundo preto, foram amplamente usadas. Havia santuários dedicados a Pan, especialmente em cavernas e áreas naturais, pois ele era um deus ligado ao campo e às montanhas. Durante o período helenístico, mosaicos retratando Pan tornaram-se comuns em casa e espaços públicos. Você muda para mim? Agora eu gostaria de falar um pouco sobre culto a Ártemis, né? Encerrando sobre essa era de Pan. A gente vai começar a perceber aqui também sobre Ártemis como era mesmo a Grécia estava passando pelos mesmos conflitos, pela mesma evolução, né? Pelo mesmo período, porque também vai datar a era arcaica para a era clássica, né? A era clássica. Então, a gente vai pegar o período micênico, que é de 1600 a 1100 a.C., e foi se desenvolvendo ao longo dos séculos. Então, a deusa Ártemis, ela passa a ser cultuada mais nas regiões montanhosas, nas florestas da Grécia, né? Onde caçadores e pastores a veneravam. E ela foi mais cultuada na cidade de Éfeso, na Ásia Menor, que seria a atual Turquia, hoje para nós, tornou-se um dos maiores centros de adoração da deusa. Então, nós tínhamos o Templo de Ártemis em Éfeso, que era considerado uma das sete maravilhas do mundo antigo. E em Éfeso, Ártemis foi associada a um culto mais oriental, relacionado à fertilidade e maternidade, e seu templo era um dos mais grandiosos da antiguidade e atraía peregrinos de toda a Grécia. Depois nós teremos o santuário dela em Braurônio, né, o Brauron, na Ática, situado na Ática, perto de Atenas, era um dos principais locais do culto a Ártemis. Braurônia, jovens garotas participavam de rituais chamados acteio, onde simbolicamente se tornavam ursas antes de atingir a idade adulta. Também achei bastante interessante essa informação. E nós tínhamos também o culto dela na Esparta e Arcádia, ou seja, Arcádia, onde o deus Pan também foi cultuado, né? Então, os espartanos veneravam a Ártemis Ortia, associando a ritos iniciáticos de guerreiros. Na Arcádia, ela era adorada como Ártemis Cária, protetora da natureza e dos animais. Pode mudar? Então, o que que estaria acontecendo também nessa época, né, do culto a Ártemis na Grécia? Então, política e sociedade. Assim como o Pan estava a formação das polis, né, cidades e estados, o desenvolvimento das primeiras leis escritas e sistemas políticos,
Sociedade dominada pela aristocracia, mas surgiam novos grupos sociais, como comerciantes e artesãos. Nós tínhamos os novos reinos helenísticos, né, como o Egito, Ptolomaico e o Império Seleucida, adotaram divindades gregas. Assim, no Egito, foi adotado após a morte do Alexandre o Grande, porque o Alexandre, né, como nós sabemos, o Egito, Alexandria, ela acaba dominando a Grécia, e um dos professores do Alexandre, que educou ele, nada mais, nada menos que Aristóteles, né, o grande filósofo. Então, é a hora que quando ele morre, então traz todo esse conhecimento e esse contato com esses panteões deus, né? Então, religião e culto a Ártemis. Ártemis ela era vista como protetora dos caçadores, mulheres jovens e de natureza selvagem. Santuários como o de Brauro, na Ática, e Esparta começaram a ganhar destaque. Os ritos de passagem para meninas eram importantes, preparando-as para a vida adulta. Novos reinos helenísticos, como Egito Ptolomaico e Império Seleucida, adotaram divindades gregas. E a arte e a arquitetura da época, então, nós tínhamos o desenvolvimento do estilo clássico na escultura, como representações de Ártemis mais idealizadas e harmoniosas. Os gregos na arte eles buscavam muita perfeição. É muito comum a gente ver as estátuas gregas, né? Elas serem tão perfeitas que elas retratam tendões, músculos, né? É muito perfeito a parte de escultura da Grécia. E o templo de Ártemis em Éfeso tornou-se um dos maiores e mais importantes do mundo grego. Então, o culto a Ártemis acompanhou as mudanças da cultura grega, desde os tempos arcaicos até o período helenístico. Sua imagem passou de deusa caçadora e selvagem para uma figura mais complexa, ligada à fertilidade e à proteção das mulheres. Você pode mudar para mim? Então, assim, eu encerro falando dessa parte da Grécia, né, na época de Ártemis, trazendo os principais ritos e festivais. Obrigada. Então, a Braurônia, né, o festival ateniense, onde meninas de 5 a 10 anos participavam de rituais para Ártemis. Artemísia, né, celebrações realizadas em diversas cidades, incluindo Efésio e Esparta. Nós tínhamos o rito de Tauropolia, que era um ritual em que oferendas eram feitas à deusa. Há alguns registros que não verídico, né? Eu não achei veracidade, então eu não sei dizer se é ou não, onde oferecia até ritual com sangue, mas sangue de animais para a deusa. E tinha caçadas sagradas, que eram muitos festivais e incluíam caças ritualísticas em honra a Ártemis. Então, minha parte foi essa. Olá pessoal, tudo bem? Eu vou fazer a palestra sobre a deusa Ártemis, desse sabá, né, do equinócio de outono de 2025. E a deusa Ártemis, ela é uma deusa muito conhecida por ser uma deusa da caça, né, ligada à floresta, aos animais selvagens, mas ela também tem outros arquétipos. A deusa Ártemis, ela tem uma relação com aquela região ali da Ásia Menor, tendo origem provavelmente lá nos minoicos, né? Conhecida como a Senhora dos Animais. Existem evidências muito antigas de sua origem lá, e depois ocorreu a sua helenização, né? Quando ela é citada na Ilíada de Homero, e se referem a ela também como a deusa dos animais. Em alguns casos, ela é vista também como uma deusa tríplice, né? Tendo relação com a deusa Selene e a deusa Hécate também. Então, para os gregos, Ártemis, ela é filha de Zeus e de Leto, que é uma filha de um titã. E o primeiro mito que ela participou foi do próprio nascimento, né? Quando ela ajudou o parto de Apolo também.
assim que ele saiu do útero de Leto, né, da mãe deles. Como nós sabemos, né, como ela é mais popularmente conhecida, ela é uma deusa eternamente virgem, né, vamos dizer assim, mas acredito que não no sentido total da palavra, mas sim da sua escolha. Ela é uma deusa que representa muito a liberdade, do meu ponto de vista, e traz essa energia de viver livre, junto com as suas ninfas no bosque, podendo fazer a sua escolha, né? De com quem se deitar e, enfim, prezando pela sua liberdade, não ao casamento e à família, né? Mas sim as suas escolhas mesmo, o que ela deseja fazer. Existem alguns relatos dessa deusa sendo cultuada com ritos orgásticos. Então existem alguns mitos, né, relacionados à deusa, como por exemplo de uma de suas ninfas, né, a Calisto, que ela acaba sendo seduzida por Zeus, ele se transforma na própria deusa Ártemis para poder seduzir a ninfa. E ao descobrir, né, essa violação e que sua ninfa estava grávida, Artemis acaba transformando ela na constelação da Ursa, né, na Ursa Maior. Um outro mito que nós temos é que Acteon, ele acaba vendo Artemis tomando banho. Em um determinado momento, ela acaba transformando ele em um veado e atira ele aos seus próprios cães. E, então, os animais são incapazes de reconhecer o dono e atacam, né, devoram o caçador. Em suas representações assim mais clássicas, a Ártemis ela é representada como uma bela moça, porém severa, em trajes de caça, com arco e flecha, muitas vezes acompanhadas de animais como a corça, né, por exemplo. Embora ela tenha sido muito cultuada em toda a Grécia, um dos seus santuários mais importantes fica em Éfeso. Existem santuários em Esparta também, muito cultuada, né, antes das batalhas. Mas em Éfeso, principalmente, um dos seus templos ficou conhecido como uma das 7 maravilhas do mundo antigo. E interessante que nesse local existiam festividades realizadas no mês de Artemísio, né, que seriam os meses de março e abril, coincidentemente, só que não, né? A gente celebrando agora o equinócio de outono em março, essa deusa veio, né? E os visitantes, né? Centenas de milhares de visitantes que iam ao seu templo, eles participavam dessas festividades. E uma das modalidades dessa festividade era uma procissão religiosa com a imagem da deusa sendo levada num desfile pela cidade. Em Esparta, a deusa era conhecida como Artemis Agrótera, um epiteto muito usado para se referir à sua qualidade de deusa da batalha. E era comum os espartanos realizarem sacrifícios de animais a ela antes de iniciar uma campanha militar, né? Eles fizeram durante as batalhas do Peloponeso, por exemplo. A deusa também tinha uma relação muito forte com o parto, né? Tendo ela ajudado no próprio parto do irmão, quando ele nasceu, né? O deus Apolo. Os gregos faziam oferenda para essa deusa sempre que um recém-nascido era bem sucedido, né? Quando o parto ocorria muito bem e o bebê nascia com saúde. Mas é importante mencionar que a Ártemis não era a única deusa grega, né, associada à gravidez e aos partos, mas ela também tem essa faceta. Então ela é uma deusa que, como muitas outras, né, e nós sabemos durante a nossa vivência, a nossa prática, ela tem mais de uma face. Então, ao mesmo tempo que ela em Éfeso era a jovem caçadora, como no período helênico ela era a jovem caçadora, já lá em Éfeso ela tinha uma semelhança maior com as deusas asiáticas mais ligadas à fecundidade e mais com uma maior afinidade, né, à Creta, a antiga Creta, lá dos minoicos. Existe uma imagem dessa deusa que ela tem vários seios
E testículos, ela é representada dessa forma para poder representar a sua fecundidade. Nessa estátua específica lá de Éfeso, que eu coloquei até na pesquisa, mostra um pouco desse lado negro, né? Dessa face escura da deusa mãe, em que ela é muito associada ao cetônico, à terra, ao desconhecido, ao perigoso, ao mundo dos mortos e às sombras. E também existe o seu lado brilhante, né? Em que o ouro reveste o seu corpo de adornos e é explorada, né? É abordada a sua fecundidade e a fertilidade pela qual ela é responsável, enquanto deusa mãe. A Ártemis exige em seus ritos de renovação da natureza o sacrifício de seu consorte, o touro, cuja virilidade é ofertada para promover a fecundidade da deusa. Então há também a ligação de Ártemis com o touro. E existe um trecho interessante em que fala: como deusa da caça da lua, Ártemis personificava a independência do espírito feminino. O arquétipo por ela representado capacita a mulher a buscar os seus objetivos em terreno de sua livre escolha, conferindo-lhe uma habilidade inata para afastar de seu caminho a quantos lhe desejam embargar os passos. Embrenha-se nas florestas e vai em busca de sua presa. A deusa dos animais selvagens, da caça, da vegetação, da castidade, da cura e do parto, é o protótipo da divindade que desconhece obstáculos. Foi denominada entre os romanos como Diana. Então a minha impressão quanto a essa deusa ter se apresentado nesse sabá, né, nesse equinócio de outono, é que ela tem muito a nos ensinar, uma deidade ligada à terra, né, dentre tantos outros aspectos, a caça. Será que de fato entramos nesse momento da roda satisfeitos com a nossa caçada? Com o que foi feito até agora? Teremos nos próximos meses de inverno e recolhimento tranquilos? O que desejamos modificar e gestar na primavera, a fim de parir quando a roda tornar a clarear? Somos de fato livres e seguimos o nosso caminho? Ou nos tornamos reféns de nossos próprios achismos e violências presentes no cotidiano? Sugiro uma meditação, né, com a deusa, na qual adentramos no seu bosque sagrado e deixamos aos pés dela uma oferenda, uma caça selvagem, a fim de trazer, né, a sua luz e a sua sabedoria, para que ela traga, né, para o nosso olhar o foco e o objetivo tão certeiros quanto seu arco e sua flecha, e que seus cães guardem e protejam a nossa colheita que se inicia. Assim é. E agora, falando sobre essas questões, a gente traz então também a reflexão agora da conclusão, né, desse equinócio que está vindo, né, que nós vamos estar fazendo os nossos rituais, em cima também, né, do porquê que vieram, por exemplo, Pan e Ártemis para para esse sabá nosso, né? Eu fiz uma breve conexão, eu acabei me conectando um pouco mais com o Deus do que com a deusa, assim, efetivamente. Com o Deus eu consegui fazer uma meditação antes da gente começar os nossos trabalhos, né? E ele me trouxe muito, né? Não vou contar a meditação porque é pan. Daí, né? Prefiro não, não comentar. Mas ele me trouxe muito essa questão de tipo, estamos entrando em equilíbrio, né? Entre luz e sombra, não só internamente, né, dentro dos nossos processos psíquicos, emocionais, físicos, como também, né, no nosso planeta, a gente está tendo uma certa dificuldade de entrar exatamente nesse ciclo, né, de equilíbrio. O tempo, ele está muito, parece que acelerado, e as estações elas estão mesmo se atropelando. Então, mesmo que venha agora nosso equinócio, que era para ser assim, o dia e a noite terem uma mesma duração, terem ali o mesmo tanto de luz, a questão da fecundidade ou da mortalidade, né, das nossas sementes, a gente tem ali uma preparação para mim que está vindo muito, um escuro muito grande, que vai vir ali processos assim de renascimento profundos,
né? E que não tenha um tempo, uma duração tão cíclica e organizada. Então, para mim, Pan, ele traz muito essa questão de haverá uma selvageria, haverá sim a questão de uma desorganização e de um desespero, de um pânico, né? De aprender a aceitar isso te dá maior possibilidade de deixar isso passar. Porque a maior importância, por todos os processos que a gente faz, é saber soltar. A gente tem um certo problema muito grande de controle, de querer controlar as coisas, né? Tipo, até mesmo os gregos eu vejo muito isso, que nós temos aqui filosofia grega, né? Nosso mundo atual, ele é muito baseado nisso, né? Na filosofia, na cultura aritmética, a questão da ordem, do pensamento crítico cartesiano, filosófico de Sócrates, entre outros. E muitas vezes isso não vai funcionar. Na verdade, isso vai nos limitar a realmente passar por um processo que não tenha sentido. Então, para mim, ele traz essa questão, e Artemis, para mim, ela trouxe, assim, com o meu cotidiano, por ser mulher, tá? Também lutando ali no dia a dia, a gente não caça mais animais como precisávamos antigamente. A gente vai no mercado e compra o nosso alimentozinho. Mas a gente sai para trabalhar, a gente busca os nossos sonhos, a gente busca as nossas definições para nós mesmos. Para mim, principalmente no quesito feminino, que eu também não tenho aquele feminino muito delicado, passivo, né? Como colocam, então tem mais uma vocação ali, Artemis, que é a questão da liberdade de expressão e aquela questão da força também, que a mulher também pode ser forte, que a mulher também pode fazer artes marciais, que a mulher também faz a mesma atividade, muitas vezes, que os homens, com o mesmo empenho, né? E sem a vergonha, porque a nossa sociedade ela traz muita questão da vergonha dessa questão de tipo, então você não é tão feminino assim, porque, quando eu vou fazer balé, eu, não, eu principalmente fui fazer uma aula de flex, porque eu faço dança, né? Uma aula de flexibilidade com um professor de balé. Ele foi fazer uma abertura comigo e eu estava xingando ele. Minha mãe, quando eu era criança, ela me tirou do balé por causa disso. Ela falou: ai, Mayara, você é agressiva. Você não serve para fazer balé. Porque enquanto outras mulheres estão fazendo a mesma função ali, né? Tipo, tendo mesmo desafio, elas sorriem, elas, elas buscam passar um ar de graciosidade e calma. E eu não, e eu pego e falo assim, não gosto de estar doendo, entendeu? Então, para mim, ela trouxe muito isso, até mesmo no meu cotidiano, que eu consegui marcar mais danças, que eu consegui ficar mais quietinha ali na minha, refletindo algumas coisas, e principalmente no ponto de objetivos, do que eu quero alcançar, porque eu não quero realmente só estar num mundo, né, sem modificá-lo, sem ajudá-lo. Então, para mim, a Artemis ela traz muita essa lembrança, essa força de que nós temos o nosso direito de exercer, sim, a nossa força, sendo ela feminina, masculina, que isso não, esse gênero não serve da forma que nós pensamos ou fomos ensinados, né, até o momento. Então, para mim, esses deuses eles vieram muito nesse sentido e também na preparação da organização do caos, né? No que virá em relação a clima, a política, entre outros, porque tudo que está no micro está no macro também. Então, porque eu acho que Pan e Artemis vieram aí nesse sabá de equinócio de outono. Eu acho que primeiramente o equinócio, né? é, Dias e noites iguais, ah, há um equilíbrio, né? E eu acho muito sincrônico quanto os mitos, de Ártemis e Pan, eles meio que se equilibram. Ela mais pura e casta, ele totalmente sexualmente inclinado, vamos dizer assim.
Por mais que sabemos que Pan tem outras faces e Ártemis também tem outras faces, né? Mas pelo menos nos mitos clássicos, então acho que eles se complementam muito bem, assim como o equinócio se complementa o dia com a noite, se equilibram, sabe? E outra coisa que me veio muito, eu também me conectei um pouco mais com Deus, como eu fiz a parte do Deus, eu me conectei um pouco mais, que eu pude perceber, que nem a Esmeralda falou, é que com as mudanças climáticas a gente assim, as estações não estão mais tão marcadas como eram. A gente não vê ainda tantas folhas alaranjadas, marrons, que nem, enfim, o equinócio gritava antes mais cedo. Ali o mês que vem, agora a partir já dá uma esfriada. Isso está sendo muito diferente, assim, sabe? Tá sendo muito caótico, né? Tá sendo uma coisa muito pã, assim, sabe? Muito assim, uma organização, sabe? É, e daí, eu acho que por isso que vieram esses deuses, assim, por tudo isso, pelo equilíbrio que eles representam, mas também ambos são muito ligados às florestas, né? Tanto Pan como Ártemis. É, e os dois também têm essa característica de caçador, que eu acho que a gente pode trazer para nós. Porque o que acontece? Simbolismo, tá. Equinócio, depois do equinócio, já entramos na roda escura, né? Então já estamos indo para a roda escura. Estamos dentro da roda escura. Então, o que a gente plantou, enfim, a gente colhe agora, guarda um pouco aí para os dias frios e tudo mais, que nem a Esmeralda disse, por mais que a gente agora vá no mercado, né? A gente internamente tem isso também, esse processo. Então, isso de ter a ver, ambos terem a ver com floresta, com a mata, com o semear, né, e tudo mais, com a fertilidade e com a caça. Eu acho que tudo isso nos convida a, a gente parar, refletir, interiorizar nesse período de que o frio vai vir aí, né? Que a roda escura vai vir aí, que nem a semente tem todo o período dela de até ela nascer, né? Para a gente entender que tudo tem o seu tempo correto, tudo acontece no tempo certo, né? Porque a gente também está num tempo de muita ansiedade, de muito querer tudo para ontem. Então, eu acho que para trazer esse equilíbrio e essa interiorização nessa parte da roda escura agora, que é o que vem a partir de agora. A princípio foi isso que os deuses me trouxeram, acho que por isso que eles vieram agora nesse período, assim. Bom, é a minha segunda celebração. Eu tenho aprendido a sentir, me conectar com os deuses, né? E o Sabá, ele traz para mim realmente esse equilíbrio entre a minha luz e a minha escuridão. Porque esse ano de celebração eu entrei em contato com conteúdos internos que eu terei que trabalhar. Eu achei, assim, muito auspicioso ter a Esmeralda aqui. Ela está iniciando um curso, né, que Deus que está aqui, mas é um Deus muito presente na vida de todos, que é Hades, quando a gente então adentra o mundo avernal, né? Hades nos leva ao mundo avernal. E então, assim, são partes nossas que vão para lá, né? E que muita gente pode resgatar. Então, essa escuridão minha seria esse resgate, mas seria o resgate nesse equilíbrio. É trazer a luz da consciência à minha sombra. É isso que eu tenho sentido quando eu estou me conectando com os deuses, né? Então, assim, e o Deus Pan foi o quem mais me conectei, porque é uma parte muito pessoal minha que eu vou ter que. O meu pai é um Pan, gente, na vida. Então, assim, eu vou ter que entender o meu pai, né? Tá tudo num conjunto, numa sincronicidade tão grande para mim.
esse trabalho, que assim, o meu pai tá assim, no finalzinho da jornada dele aqui. Então, foi muito assim auspiciosa a conversa que eu tive com a Esmeralda um pouco antes de começar esse debate. Ela me trouxe muita coisa, muito conteúdo, como sempre, e assim, para mim é ter que olhar, entendeu? Para esse lado do meu pai, que eu sou mais um pouquinho Artemis do que o Pan. E eu me conectei mais com o Pan, né? Do que com a Artemis também. A ponto que eu comentei com vocês, né? Quando trouxeram o nome dele, eu nem tinha começado ainda a pesquisar sobre ele. Já surgiu, então, sincronicamente, aquela série onde se passa numa cidade chamada Arcádia, nos Estados Unidos. A cidade tem mesmo, né? Então, assim, para mim está sendo muito assim de crescimento. Dolorido, confesso. Muito de sofrimento, de não sofrimento, mas de dor. E assim, então para mim, esse Sabá, esses deuses, tanto o Pan quanto a Artemis, então eles vêm trabalhar o meu conteúdo. Eu não consigo ainda falar no geral, no coletivo que nós vamos fazer, mas no que eles estão representando de forma muito assim concreta para mim nesse momento. Então é isso. Bem, Fyron, você teve alguma questão com. Eu vi você falando de Artemis também um pouquinho, mas muito pouquinho. Você teve mais alguma conexão em relação a ela, algum ponto de dificuldade? A gente teve algum ponto de dificuldade em relação à conexão, porque Artemis, sim, tá certo que já é mais selvagem mesmo, ela é mais independente. Na verdade, eu acho que até esse é um ponto dela muito forte, que ela busca a independência nesse sentido, até mesmo na castidade. Para mim, a castidade dela é um ponto de independência. Eu Eu também sinto É, acho. porque que, ela quer, né? exato, que é um poder assim, porque na verdade a abdicação, às vezes até mesmo de um poder que muitas vezes, né, é comum e utilizado pelas mulheres, né? Então, eu vejo ela nesse sentido da independência, porque ela escolhe não utilizar desse poder para se firmar, para se reafirmar também no meio, né? E de ter essa liberdade, ao mesmo tempo que essa liberdade ela vem com sacrifícios. Sim, eu achei interessante que agora, depois a gente falando, no fim das contas, todos nós, pelo menos aqui, se conectamos mais com Pan do que com Artemis. Eu achei uma baita de uma Sim, era por isso que coincidência. eu perguntei, né? Se a gente É, teve alguma e, dificuldade. e não, não, pior que não foi nem por dificuldade, foi porque, tipo, eu porque estava estudando Pan, então fiz, até botei lá a meditação para vocês, se vocês quiserem fazer. Eu tenho uma segunda com Pan, também lá do Instituto Águia Dourado da Ellen, né, que ela é muito boa. Ela faz umas meditações muito boas. Eu tenho uma segunda com Pan que eu não fiz, que eu quero fazer. E eu vou ter que procurar agora, durante a preparação, uma com Artemis para fazer uma exclusivamente com ela também, porque eu realmente não fiz ainda. Mas foi mais por causa da correria do que qualquer outra coisa. Eu não tenho. Inclusive, eu acho, acho que também achei bastante curioso o que a Rose falou, é que, por exemplo, assim, ó, em geral, sei lá, nós LGBTs e mulheres, a gente tem muito mais dificuldade com os deuses. E com Pan não foi assim, entendeu? Com Pan não foi Sim, assim. A gente tudo se conectou mais com ele e com o masculino primeiro. É, uma coisa que eu até nem não sei se está escrito lá na pesquisa, mas eu sei que eu pesquisei que eu acho muito legal. É que o quê? Como LGBT, eu sempre gosto dos mitos que, tipo, né, provam que a homossexualidade sempre existiu. E Pan é um desses deuses que é, no mínimo, bom, ele é pansexual, né? uhum, Literalmente. E parte da pesquisa, que eu não sei se está na parte que eu escrevi lá, fala que ele não só perseguia muito as ninfas, mas que ele também perseguia jovens imberbes, novinhos, assim, homens novos, né? E tal. E que eu acho muito legal sempre. Ver o quanto isso é antigo. E os gregos também são bastante conhecidos por essa questão de terem, assim, uma visão mais aberta e livre com a sexualidade, né? Com a homossexualidade também. E eu acho muito legal. Mas é isso, assim. perfeito. Você errou algum adendo em relação a Artemis?
Então, eu também vejo Ártemis, Atenas, que são consideradas deusas virgens, como essa virgindade simbólica, não é que elas não tinham companheiros, elas não tinham necessidade, digamos, do homem, não do masculino, mas do homem, né, na vida dela. E tanto que uma das mulheres que representa a Ártemis para mim muito forte são aquelas mulheres do Velho Oeste, que o homem saía, elas tomavam conta da casa, de tudo. Aí a hora que chegava alguém estrangeiro, elas pegavam aquele rifle, sabe? Sabe aquele filme bem antigo? Ela Uhum. chegava lá, o que que você quer, né? E aí, o que que você quer? O que você está fazendo aqui? Então, elas representam muito essa energia dessa mulher que, entendeu? Ela tem um companheiro por escolha dela, mas não por necessidade da vida dela. Então, é assim também que eu vejo. Eu não tive dificuldade com Artemis, confesso. Mas o primeiro realmente que surgiu para mim foi Pan, porque Pan traz uma dificuldade pessoal minha. Então, Pan ele vai trabalhar, para mim, está trabalhando bastante, né? Esses conteúdos, como eu disse, entendeu? Eu não sei se é assim para todo mundo, mas como celebrante, esses sabás estão primeiro me moldando, estão me trabalhando, trazendo todos esses conteúdos que eu preciso. E quando coloca a questão, né, nessa questão do equilíbrio e que a gente precisa deixar conteúdos nossos, eu posso garantir que isso está acontecendo comigo. Eu estou deixando o conteúdo, refletindo, né, olhando para o que eu não queria olhar. Então, acho que Pan traz mais esse desafio para mim do que Artemis. Artemis, para mim, está confortável. Pan, nem tanto. Mas ainda não entrei em pânico, gente. Nem quero, tá? É o seu segundo sabá. Não, parei. Então, cada vez mais profundo. Vai tirando. Gente, eu posso fazer uma, uma comparação aqui para vocês? Claro. Sabe aquela bonequinha russa Uhum. que Sim. você vai Matrioska. tirando? Uhum. Isso, não lembrava o nome, Uhum. obrigada. Eu tô me sentindo assim, gente. O primeiro sabá tirou a primeira, eu achei a bonequinha ali de baixo, mas não tem nada a ver com aquela que foi tirada, entendeu? Esse segundo vai tirar. E eu sei que tem outras ali embaixo que não tem nada a ver com essas que vão ser tiradas. Gente, eu não sei quem eu sou, mas tudo bem. Bem-vinda à família. Mas Mas estamos nesse caminho para isso, né? É se o para objetivo. descobrir. Exatamente, se o objetivo é esse, e assim, por enquanto eu não tô tendo dificuldade de conexão, não. Então, Mas realmente perfeito. surgiu mais forte Pan, porque eu acho que é a minha necessidade. Maravilha. Então, a gente conclui por aqui. A gente vai continuar, né, as nossas discussões lá no, na palestra dos deuses, durante o ritual, após o ritual. Nós estamos sempre abertos, né? E acho que a mensagem que fica principal é essa, né? A busca do equilíbrio, a questão de se organizar dentro, né, das nossas possibilidades tanto com o nosso lado mais selvagem, quanto com o nosso lado de ser objetivo e buscar as nossas próprias metas, né? E alcançá-las com determinação, paciência e foco. Eu acho que a Artemis também traz muito a parte do foco. Mas é isso, meu amor. É isso. Para de gravar. Deixa. Cadê? Peso, pesos e pesos. Gente, não sei parar de gravar aqui. Aqui.